Olá pessoal, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho aqui, o pessoal já começa a chegar. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Força aí pro Rio Grande do Sul. Boa noite, Alexa e Mariano. Boa noite, Tiago. Sejam bem-vindos. Boa noite, José Henrique. Seja bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo. Tijoca de Jericoacoara. Eita, bichinho, hein? Vamos lá. Vamos chegando aí. Leonardo, boa noite. Seja bem-vindo. Falaremos hoje sobre a reforma tributária. Mais uma vez, né? Vai ser um tema aí pra gente ficar falando muito tempo, né? E hoje nós vamos falar aqui referente ao PLP, né? Aquele projeto de lei enviado para o Congresso. A gente vai estar falando de um pedacinho da imunidade. Boa noite, David. Boa noite, Eric. Boa noite, Orley. Boa noite, Cássio Ornelas. Boa noite, Iris Ribeiro. Sejam bem-vindos, vamos compartilhar, ajuda aqui essa live chegar para mais pessoas. Tem uma espécie de um aviãozinho aqui embaixo para quem está no celular. Manda aí no direct aí de alguém aí que tenha interesse no tema da reforma tributária. Mande aí para os grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Só clicar aqui, né, nesse aviãozinho e compartilhar, tá bom? Ajuda a gente aí. Boa noite, Kátia Vasconcelos, seja bem-vinda. Boa noite aí, obrigado pessoal que tá dando esses emojis aqui, esses foguinhos, coração, 100, esse 100zinho aí que aparece. Isso ajuda no ranqueamento aqui, tá bom? Quem puder, já agradeço. Boa noite, Jones. Vamos aí mais uns 2 minutinhos aí aguardando para fazer a entrega aí da live pro pessoal. Enquanto isso, peço para vocês me ajudarem aí compartilhando a live, tá? Clica aqui no botão, num aviãozinho que tem aqui, compartilha aí para os grupos de WhatsApp, Telegram, direct aí dos colegas. Acho que tá tendo grupos agora também no Instagram, né? Então podem compartilhar aí, tá bom? A gente vai estar falando hoje aqui sobre imunidade. Boa noite, Jones. Seja bem-vindo. Pessoal que tá aí, quiser colocar aí a cidade e o estado, fica legal aqui pra gente poder falar aqui, tá bom? Então vamos compartilhando aí a live, já a gente começa com o assunto. Pessoal, temos muito trabalho pela frente aí com essa reforma tributária, né? Muita coisa para estudar, muita coisa para aprender. Agora essa primeira regulamentação, essa proposta, né, de primeira regulamentação, já é bom a gente começar a dar uma olhada para ver como que talvez possa ficar. Boa noite, Cíntia, bem-vinda. Boa noite, Jailson, seja bem-vindo também. Boa noite a todos, ajuda a gente aqui a compartilhar. Você que está no Instagram ao vivo aqui, caso você não siga a Escola de Tributos Municipais, vai ali em cima onde tem o tema da live, clica no botãozinho ali na setinha para baixo. Na hora que você clicar, caso você não siga a escola, vai aparecer um botão pedindo para você seguir, tá bom? Beleza? Estão me ouvindo bem, pessoal? Puder dar um retorno aí também, se tá ok o som, se tá tudo certo. Acredito que esteja com um delay, porque eu fiz aqui uns desafios aqui e tá chegando bem depois para mim. Eu acredito que seja um delay aqui que a gente esteja atento. Então tá, pessoal, vamos lá, vamos iniciar. 5 minutos aí, já deu tempo aí de fazer a entrega. O pessoal daqui a pouco vai entrando mais tarde um pouquinho, mas enfim, vamos iniciar aí o nosso bate-papo sobre a reforma tributária. Hoje um tema como da vez passada, tá? A gente vai fazer
recortes de temas, de assuntos da reforma tributária. Tá? E agora a gente está fazendo nessa etapa dessas lives de agora recortes da proposta de regulamentação que o governo federal enviou para o Congresso, que é o PLP. A gente vai estar trabalhando, né, falando aqui sobre o texto do PLP 68, que visa e que pretende aí regulamentar a reforma tributária. Só reforçando que é um projeto de lei, né? O que a gente vai falar aqui hoje são as coisas do projeto. Pode ser que na discussão lá no Congresso Nacional tenha algum tipo de modificação, mas aí a gente tem que ficar atentos, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Hoje, dentro desse universo grandioso de muitos assuntos que o PLP está tratando para regulamentar, e esse PLP ainda não regulamenta tudo aquilo que a reforma tributária, né, que é a emenda constitucional 132, trouxe de responsabilidade para ser regulamentado. Esse PLP, apesar dele ser enorme, ele ainda não regulamenta tudo, tá? Então, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Al Santos, para o Igor Alves, para Rude Rossi, para Nilce, boa noite para Adalberto. Quem puder pôr a cidade e o estado aí vai ajudar aqui a gente aqui ter uma noção. Boa noite, professor Vilches, seja bem-vindo também. Então vamos lá. Hoje aqui a gente vai estar falando sobre imunidades, né? Qual foi a previsão, né? O que veio expresso nesse projeto de lei tratando sobre imunidades da reforma tributária, né? Primeiro, para a gente se localizar, tá? É importante que vocês entendam, né, que o PLP ele está regulamentando assuntos trazidos pela emenda constitucional 132, ou melhor, ele pretende regulamentar, tá? Porque é uma proposta. Então, a primeira questão nós estamos falando de IBS e de CBS. Essas imunidades aqui, nós estaremos falando sobre o IBS e a CBS, mas a gente vai ver que vai ter uma extensão para os demais tributos. E aqui eu me sinto de certa forma confortável em falar, porque eu participei dos grupos, né, que propôs aí as regulamentações, né, e o grupo que eu participei era o grupo de imunidades, era o GT2, o grupo de imunidades. Então tem algumas coisas aqui, algumas sugestões aqui, que foi sugestões que eu coloquei, e teve sugestões aqui de um outro colega, o Wagner, que também é de um município lá do Goiás, se eu não me engano é Águas Lindas do Goiás, lá de Goiás, que também se fez presente no texto, e isso deixa a gente muito, muito feliz aqui, tá? Deixa eu dar um alô aqui pro Alessandro, auditor de Vitória, Espírito Santo. Bem-vindo, Alessandro. Aqui a Iris, analista tributária de Itabuna, Bahia. Obrigado aí para vocês que colocaram. Vou pedir para vocês dar aqueles emojis ali, né, aqueles coraçõezinhos ali que ajuda a gente aqui. Compartilhem, tá, aqui a live. E não esqueçam ali, se você não segue a Escola de Tributos Municipais, ali em cima, baixa, vai ter um botãozinho para você seguir aqui no Instagram, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a base? Já que o PLP está regulamentando a emenda constitucional 132, ou pretende regulamentar, a primeira questão já que essa lei, esse projeto de lei, ele está instituindo a IBS, né, está instituindo a IBS e a CBS, e a gente está falando aqui do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, a própria emenda constitucional, no artigo 140, acrescentou o artigo 149A na Constituição, e nesse artigo a emenda constitucional disse o seguinte: olha, os tributos previstos no 156A
e no 195, inciso 5, nos artigos, né, 156A, que é o IBS, e no 195, inciso 5, que é a CBS, esses tributos, eles devem observar as mesmas regras em relação a alguns assuntos. E dentre essas regras, né, essas mesmas regras, eles devem observar, né, estão aí as regras de imunidades. Então, por isso, dentro da lei, né, dentro desse projeto de lei, foi trazido ali uma seção específica para tratar das imunidades do IBS e da CBS. De todo modo, é importante a gente salientar que a IBS, ou IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, é um imposto como qualquer outro imposto, né? Então, nós tínhamos aí até então, na reforma tributária, uma questão, por exemplo, de imunidades condicionadas do artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, que se referia principalmente à parte final das entidades de educação e de assistência social, que elas deveriam observar, para ter a imunidade, alguns requisitos previstos em lei, tá? E isso era remetido lá para o artigo 14 do Código Tributário Nacional. Esse atendimento esses requisitos pedidos pela Constituição, né, isso foi regulamentado no artigo 14 do Código Tributário Nacional, tá? E agora não é diferente, ele vai ficar lá, algumas coisas estarão lá, mas a gente vai ter questões específicas da imunidade aqui para o IBS e CBS, já que eles têm que ter a mesma regra, como eu já fundamentei para vocês, referente as regras de imunidade devem ser as mesmas. Então eu estou aqui, tá, eu imprimi o PLP, eu também, quando saiu a reforma tributária, eu imprimi a reforma tributária, e olha a diferença, né? O PLP, que é esse daqui, bem maior do que a reforma tributária, né? Do que a emenda constitucional 132, essa daqui, e esse aqui o PLP 68, tá? Então aqui a gente está estudando, né, para passar para vocês aqui todas as detalhe por detalhe aqui. Então vamos lá. Referente à questão da imunidade, né? A primeira regra comum, né, já que a imunidade ela é uma regra que a regra de imunidade para o IBS tem que ser a mesma regra de imunidade para a CBS. A gente tem aqui como primeira imunidade no artigo 8º, dizendo assim: são imunes do IBS e da CBS as exportações de bens e de serviços para o exterior. Até aqui, pessoal, nenhuma novidade. Aliás, a primeira parte aqui talvez a gente quase não tenha novidade, né, do que eu vou comentar com vocês. Por quê? Porque as exportações, elas já costumeiramente, elas são imunes à tributação. Então, toda vez que alguém vai fazer uma exportação, essa exportação, né, isso acontece, não sei se em todos, mas pelo menos a imensa maioria dos países, a exportação ela não é tributada, até por uma questão de fomentar o comércio, né, a competitividade daqueles produtores locais, né, de dentro do país, aqueles prestadores de serviço de dentro do país, a venderem para fora. É uma forma de fomentar. Então, as exportações, elas estão imunes, né, do IBS e da CBS. Só que existem algumas regras específicas para exportação, trazidas no PLP, que eu não vou entrar no detalhe aqui. Basta que nesse primeiro momento que a gente entenda que as exportações elas não vão ser atingidas pelo IBS e CBS, e um aprofundamento disso, que talvez a gente fale numa outra live, eles estarão ali nos artigos 78 a 82 desse projeto de lei, tá bom? Então a primeira imunidade é a questão das exportações.
O artigo 9º, ele vai trazer ali algumas situações de imunidade, até o seu parágrafo 1º, de situações que já estão na Constituição. Só que a lei complementar, ela veio porque a gente precisa, esse projeto de lei, foi pensado aqui um texto no sentido de contemplar o que seria o IBS e a CBS. Porque o IBS e a CBS, eles são situações de incidência, né, sobre operações com bens materiais ou imateriais, né, os direitos, né, relativos a esses bens e com a prestação de serviço. Então precisava-se de alguma forma acrescentar esse termo operações, porque agora é a operação que vai ser tributada. E como a gente está falando de uma imunidade, e a imunidade é uma não incidência da tributação, uma não incidência constitucionalmente qualificada, tá? Ele veio trazer aqui, o projeto de lei, ele veio trazer esses termos aqui. Então ele fala lá no artigo 9º, por exemplo, que também são imunes, então além das exportações, também são imunes ao IBS e à CBS, as operações realizadas pela União e pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Até aqui também nenhuma novidade, a gente está falando aqui da imunidade recíproca. Também são imunes as operações realizadas por entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Então também nenhuma novidade, porque a gente está falando aqui da conhecida imunidade religiosa. Só que o projeto de lei, ele está tentando fazer uma definição sobre o que seria essa entidade religiosa e o que seriam, né, essas organizações assistenciais e beneficentes, tá bom? Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Williams, boa noite para a Jocely, meu amor, tudo bem? Obrigado pela presença. Boa noite, Tani Dantas, sejam bem-vindos. Então vamos lá, continuando. Então eu repito, está repetido aqui a questão da imunidade recíproca, a imunidade religiosa, está repetido aqui a questão das operações, são operações, então é quando essas entidades que eu estou falando aqui, quando elas praticam o fato gerador. Só que por ser essas entidades, esse fato gerador não chega a ser praticado, porque tem uma imunidade. A imunidade diz que não existe, significa que o fato gerador não ocorreu, porque está imune, tá? Então as operações estarão imunes também. As operações realizadas por partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, tá? E as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Também a mesma coisa do que está na Constituição. E esses outros dois pontos que eu vou falar daqui a pouco também já estão na Constituição. Só que para municípios isso é uma novidade, tá? Porque município tributava, falando de consumo, tá? Qual que é o tributo sobre o consumo do município hoje? É o ISS, tá? É o tributo sobre consumo do município. Então, esse ISS, ele incide sobre prestações de serviço, tá? Prestações de serviços onerosos. Então, por exemplo, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem prestar um serviço oneroso para alguém, só que não vai ter ISS porque eles são imunes. As igrejas podem prestar serviço para alguém, só que não vai ter ISS porque são imunes. Os partidos políticos, as entidades sindicais, as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos podem prestar serviços para alguém, só que não vai ter o ISS porque elas são imunes. Só que referente a instituições de educação e assistência social, elas precisam cumprir preencher alguns requisitos. Depois a gente vai chegar lá, tá bom? Então, tudo isso aqui a gente viu que podem prestar serviços. Essas imunidades primeiras aqui que eu falei,
imunidade recíproca da entidade religiosa, e as demais entidades aqui são imunidades que a gente chama subjetivas, que é uma imunidade da pessoa, né, daquela pessoa jurídica em si, tá bom? E essas outras duas imunidades que eu vou falar aqui, que isso não afetava os municípios e agora vai afetar, são imunidades objetivas, são imunidades sobre um objeto, sobre uma coisa, tá? Que são, não vai ser tributado pelo IBS, né, as operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então isso já está lá na Constituição, tá, falando isso. Só que o município não era atingido, por quê? Porque o município não tributava livro, jornal ou periódico, tá? Porque é um bem, uma mercadoria, tá? Ele pode ser tido aqui como uma questão de uma mercadoria. Se houvesse alguma incidência, seria de ICMS. Só que agora com o IBS, como o IBS vai tributar bens e serviços, então essa imunidade aqui agora vai sobre operações com livros, jornais e periódicos, também os municípios passarão a ter contato. Assim como os municípios passarão a ter contato com uma outra imunidade objetiva, que é a imunidade com as operações com fonogramas e videofonogramas musicais. Referente aí, aqui fala-se em uma imunidade musical, né? Apelidada por imunidade musical, e aqui eu falei antes dos livros, a imunidade literária, alguns autores tratam dessa forma, tudo bem? Então, essas imunidades, elas também permanecem, tá? Agora, uma outra imunidade que também não era, o município não tinha contato, tá? Porque é a imunidade aqui do inciso 8º do artigo 9º, que é a imunidade das operações com ouro, só que não é qualquer operação com ouro, é aquela operação com ouro quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Então, nessas situações, haverá imunidade. Então, o ouro, ele é uma mercadoria também, ele é uma mercância. Então, via de regra, né, incidiria, ou incide, né, quando é um ouro normal como mercadoria, ele vai incidir o IBS, tá? Agora, se ele, quando esse ouro estiver definido como um ativo financeiro ou instrumento cambial, aí não tem a incidência, por quê? Porque ele é abrangido pela imunidade. E no caso, tá, nós temos aí autarquias, né? Os entes públicos podem ter autarquias, fundações, todos os entes públicos, né? Tanto União, como estados, como municípios, podem ter ali autarquias e fundações. E no caso da União, a União ainda tem os Correios, que é a empresa pública prestadora de serviço postal, que, resumindo, é o Correio. Essas entidades, tá, as autarquias, as fundações e os Correios, eles têm aí uma imunidade também, denominada imunidade recíproca, tá? Só que essa imunidade recíproca, ela vai compreender aquelas operações relacionadas com suas finalidades essenciais ou aquelas operações com as finalidades decorrentes daquelas finalidades essenciais, tá? Então, é uma imunidade mais ampla, tá? Não é simplesmente as finalidades essenciais, é as finalidades essenciais e as decorrentes das finalidades essenciais. O que essas decorrências aqui não acontece, por exemplo, com as instituições de educação e assistência social, que a gente vai ver mais para frente. E também ainda referente a correios, autarquias e fundações, essa imunidade recíproca, ela não se aplica, tá, às operações relacionadas com a exploração de atividades econômicas regidas por normas aplicáveis a empreendimentos privados, tá? Então, de repente, se houver aí uma espécie de uma competição de mercado com alguma outra empresa, daí, em tese, aqui perderia a imunidade, tá bom? E essa imunidade recíproca desses entes,
né, dessas entidades, melhor dizendo, correios, autarquias e fundações, ela não vai eximir aquela pessoa que está tentando comprar, né, ou melhor dizendo, o promitente comprador lá, está tentando fazer a compra de um imóvel. Tá? Então, aquela tributação de um imóvel que esteja relacionada ao imóvel, o promitente comprador de um imóvel de uma autarquia, do imóvel de uma fundação, do imóvel dos correios, esse promitente comprador, ele vai sim ficar aí responsável pela tributação aqui, como a gente está falando do IBS da CBS, no caso aqui IBS e CBS. Tá? Aí qual que é uma grande novidade, tá? Trazida aqui no texto, inclusive essa parte que eu vou falar agora aqui, eu vou dar os créditos para o meu amigo Wagner, não sei nem se ele está aqui, está assistindo, salvo engano é Águas Lindas de Goiás, o município dele. A gente teve um desafio lá, esse desafio foi passado para ele e ele cumpriu brilhantemente aí, trazendo, buscando informações e construindo uma forma de trazer uma definição, por mais que ficasse genérico, mas foi entendido que se precisava tentar definir algumas coisas, né? Mesmo que minimamente, mas definir. E o que seria essa definição que foi tentado buscar, que foi o trabalho do Wagner? Uma definição sobre entidades religiosas e uma definição sobre organizações assistenciais e beneficentes dessas entidades religiosas. Tá? Então ele fez um trabalho, trouxe um texto que ficou muito bom, e esse texto o grupo foi discutindo, foi tirando coisa, colocando coisa, e estava bom, não estava bom, aí voltava, refazia, não, do outro jeito ficou melhor, e foi uma construção nesse sentido. Tá? Então, o que esse projeto de lei, lá no parágrafo 2º do artigo 9º, ele faz essas conceituações. Então ele diz lá que a entidade religiosa é a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tenha como objetivos professar a fé religiosa e praticar a religião. Ficou assim bem genérico, mas a gente já partiu de algum tipo de definição. Isso aqui estava bem maior, mas a gente entendeu que talvez não fosse pertinente deixar aquela parte maior, tá? Mas a gente conseguiu condensar aqui naquilo que entendemos ali ser o mais ideal, tá? E daí uma outra definição que ficou praticamente ficou muito aqui daquilo que o Wagner trouxe no estudo que ele fez, foi uma definição aqui para organização assistencial e beneficente. Então aqui o que diz ali o inciso 2º, o inciso 2, né, do parágrafo 2º do artigo 9º do projeto de lei. Organização assistencial e beneficente, o que é? Seria a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada e mantida pela entidade religiosa e templo de qualquer culto, e aqui é interessante, que forneça exclusiva e gratuitamente, e isso é para as organizações de assistência social e beneficente das entidades religiosas, tá? Que forneça exclusiva e gratuitamente bens e serviços na área de assistência social. Aí uma outra coisa importante aqui agora: sem discriminação ou exigência de qualquer natureza aos assistidos. Então não pode ser, vai atender um determinado grupo, pela proposta aqui, tá? Não vai atender determinado grupo, vou atender só um grupo ali porque é o grupo que eu quero atender. Não pode haver aí qualquer tipo de discriminação, tá bom? Porque senão daí também acaba não enquadrando aqui, acabaria não se enquadrando ali na imunidade, tá bom? Pessoal, esqueci de falar no começo aqui, se vocês tiverem dúvidas ou algum apontamento, algum contraponto até em cima do que eu estou falando aqui, tem uma caixinha de perguntas aqui com um ponto de interrogação, aí priorizem colocar aqui, tá bom? Beleza? Vamos lá aqui, vamos prosseguir aqui então.
Então a gente falou aqui da questão, a gente tem uma definição agora, o projeto de lei trouxe uma definição, isso vai ser discutido, vamos ver se vai ficar ou não, né? Para entidade religiosa e para organização assistencial e beneficente dessas entidades religiosas, tudo bem? Aí tem uma questão interessante também aqui sobre as imunidades, tá? As imunidades previstas ali nos incisos 2 e 3 do artigo 9º, que está falando da entidade religiosa e das entidades partido político, entidade sindical dos trabalhadores, entidade de educação ou assistência social, essas entidades, essas imunidades, elas vão compreender somente as operações relacionadas com as finalidades essenciais, e essas finalidades essenciais seriam aquelas previstas nos estatutos ou nos atos constitutivos. Então aqui já abre uma questão aqui no dia a dia para fazer a análise da imunidade, tá? Vai ter que ter esses estatutos, vai ter que ser solicitado esses estatutos ou esses atos constitutivos, né? A depender aí do tipo de instituição. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Então, a depender da instituição. E isso aqui que está falando, se você ler só esse parágrafo terceiro que eu vi agora para vocês, vocês não conseguem identificar isso. Vocês vão ter que fazer um link para identificar que essas finalidades essenciais são aquelas previstas nos estatutos ou nos atos constitutivos. Você vai ter que fazer um link com a nova redação do parágrafo 2º do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Qual que é essa nova redação? É a nova redação que está sendo proposta por esse projeto de lei. Hoje, se você entrar no Código Tributário Nacional, ali vai na internet, procura o Código Tributário Planalto, tá a redação antiga. Por quê? Não é a redação antiga, tá a redação atual. Porque essa redação aqui, na verdade, isso aqui é um projeto de lei e ele ainda vai ser discutido. E, aliás, aproveitando agora, falando dessas alterações no Código Tributário Nacional, em especial do artigo 14, no início da discussão das imunidades, pensou-se em colocar tudo só nesse projeto de lei da IBS. Daí eu que levantei lá a situação, como as regras de imunidade, né, as limitações constitucionais ao poder de tributar, que isso estão lá no artigo 146 da Constituição. Devem ser regulamentados por uma lei complementar, e o IBS é um imposto, né? Então essas limitações constitucionais referentes a esse imposto, eles têm que ser regrados numa lei complementar. Isso já existe no CTN, e a CBS tem que ter as mesmas regras de imunidade do IBS. Então eu pensei assim, e levantei lá o questionamento no seguinte sentido: então a gente vai ter que alterar aqui algumas coisas do Código Tributário Nacional, esse artigo 14. Né? No primeiro momento entenderam que não, mas depois o grupo acabou caminhando no sentido de fazer algumas alterações no artigo 14. Tá? Então existe uma proposta hoje de alteração do artigo 14, do artigo 9º e do artigo 14, algumas coisinhas do artigo 9º e bastante coisa do artigo 14, inclusive acrescentando parágrafos, tá? No artigo 14 do CTN, tá bom? Então, se o projeto de lei vier a ser aprovado da forma como está aqui, a gente vai presenciar aí algumas alterações no Código Tributário Nacional. A imunidade, tá? Continuando aqui sobre imunidade, a gente falou da imunidade religiosa e da imunidade daquelas entidades, instituição de educação, assistência social, os partidos políticos, os sindicatos dos trabalhadores, tá? O que a gente falou aqui? A gente falou que a imunidade, ela vai abranger aquelas operações relacionadas às finalidades essenciais. E a gente viu que essas finalidades essenciais vão ser aquelas previstas lá nos estatutos ou nos atos constitutivos daquela entidade. A depender como for a entidade, ou ela vai ter um estatuto,
ou ela vai ter um ato constitutivo. Já quando a gente está falando especificamente, tirando as igrejas, tá? A imunidade, ela vai, ou seja, se eu estou tirando a igreja, ela vai se aplicar em partidos políticos, as entidades sindicais dos trabalhadores e as instituições de educação e de assistência social. Ela vai se aplicar exclusivamente às pessoas jurídicas sem fins lucrativos que cumpram de forma cumulativa os requisitos do artigo 14 do CTN. E esse artigo 14 do CTN, pessoal, se você estiver aí com o projeto de lei 68, você vai buscar nesse projeto de lei o artigo 460. Estou até tentando achar ele aqui, tá? Você vai buscar o artigo 460. O artigo 460, ele faz a alteração no artigo 9º e no artigo 14 do CTN. Então, os requisitos, hoje, se você for pegar o CTN, vão ter lá 3 requisitos no artigo 14, tá? Aqueles 3 primeiros requisitos, eles foram reformulados, foram dadas novas redações, tá? Ou está se tentando, né? Melhor falar assim, porque é um projeto de lei. A ideia é dar novas redações àqueles 3 primeiros dispositivos, os 3 incisos, e está sendo acrescentados mais 2 incisos dentro daqueles requisitos. Então, até então, para cumprir os requisitos da imunidade do artigo 14, a entidade tinha que cumprir 3 requisitos. Caso esse projeto de lei passe da forma como está, agora vão ser 5 requisitos, pelo menos, aí para serem cumpridos. Tá? Então, dentre eles, eu colocando aqui para comentar com vocês, né? Não distribuir em qualquer parcela do seu patrimônio. Aí você fala assim, não, mas isso já estava no CTN. Tá, já estava, mais ou menos assim, do seu patrimônio. Só que aqui, o que foi acrescentado? Além do patrimônio, não distribuir resultados, bonificações ou rendas, direta ou indiretamente, por meio contratual, de alteração do patrimônio social ou sob qualquer outra forma ou pretexto. Então, abrangeu muito mais coisa, tá? Abrangeu muito mais coisa. O segundo, aplicar integralmente no país seus recursos. Também já tinha mais ou menos assim no CTN, tá? Aí a proposta vai alargar aqui, aplicar seus recursos, patrimônios, resultados e rendas na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos institucionais. E o que a gente pode ter como objetivo institucional? A gente pode ter, por exemplo, as finalidades essenciais, que elas vão estar onde? Nos estatutos ou nos atos constitutivos. Boa noite, Valéria, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Arley, sejam bem-vindos. Aí, continuando lá nos requisitos do 14, né? As novas redações pretendidas, né? De acordo com o PLP 68 aqui. Manterem escrituração contábil regular. Aí você fala assim, não, já tinha lá alguma coisa falando nisso. No artigo 14, que tinha que manter uma escrituração lá para eu poder olhar a contabilidade. Tinha, mas olha só qual que é a ideia. Manter a escrituração contábil regular em consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação tributária em vigor. Agora, uma coisa que eu acho muito bacana. Tá? Além disso aqui, além de manter essa escrituração contábil regular, o que se está tentando é fazer o seguinte: você manteve a escrituração contábil regular, você vai precisar também, para ter direito a essa imunidade, divulgar no seu sítio eletrônico, ou seja, lá no site, tá? Divulgar no seu sítio eletrônico as suas demonstrações financeiras. Então tem uma entidade de educação que diz que é sem fins lucrativos, tá? Ela vai ter que ter uma contabilidade em consonância com as normas do Conselho de Contabilidade, e ela vai ter que divulgar no site dela as demonstrações financeiras, em periodicidade mínima anual, juntamente com os dados consolidados sobre os serviços prestados
e os atendimentos realizados pela entidade. O que é isso aqui, pessoal? Dar transparência para o recurso público. Tá? Ah, mas não tem recurso público. Tem recurso público, sim. Se a partir do momento que é dado um benefício fiscal para alguém deixar de pagar um imposto ou uma taxa ou uma contribuição ou algo nesse sentido, isso é uma despesa orçamentária. É um gasto, é uma receita que o ente público, né, poderia ter e não está tendo porque ele aplicou um benefício. Eu estou falando isso da imunidade porque a gente está tratando da imunidade, mas vale, por exemplo, para a isenção também. Tá? Então, se dá isenção, cara, esse dinheiro era um dinheiro que era para estar indo para a sociedade. E esse dinheiro ele não está indo mais para a sociedade. Ele está ficando para uma entidade específica. E essa entidade específica ela tem que caminhar ao lado do Estado, fazer aqueles serviços, né, para ajudar o Estado. E então, já que o Estado, né, o Estado num sentido amplo, tá? O Estado ele tem que dar transparência das suas despesas, das suas contas. Então, essas entidades, para terem esse benefício, também vão ter que dar transparência. Tá? Então, esse é o objetivo aqui do inciso 3º, essa nova redação pretendida, tá bom? Aí vem o inciso 4º, um acréscimo, né? Manterem as demonstrações financeiras, aqui é uma coisa nova, tá? Manterem as demonstrações financeiras devidamente auditadas. Então, há uma pretensão aqui de se tentar fazer com que essas entidades que recebem esses benefícios promovam a auditoria de suas contas. Tudo isso é para a gente tentar evitar os desvios, porque a gente sabe, né? Tem muita entidade que realmente precisa, merece, né? E é louvável que se beneficie a entidade. Agora, tem algumas que são criadas de fachada, tá? Somente para não pagar o imposto. Então, essas entidades elas vão ter que passar a ser auditadas, tá? Elas vão ter que fazer uma auditoria independente, tá? Com um profissional legalmente habilitado nos conselhos regionais de contabilidade. Mas vão ser todas as entidades? Não. São aquelas entidades que tiverem um faturamento anual acima de 4.800.000. E quando você estiver lendo o projeto de lei, você vai ver essa nova proposta de redação. Por que eu estou falando 4.800? Não está escrito 4.800. Está escrito que é conforme lá a última faixa do Simples Nacional. E a última faixa do Simples Nacional é 4.800.000 por mês. Então, se tiver alguma entidade, né, a proposta posta aqui nesse projeto de lei é que se tiver uma entidade, por exemplo, a entidade de educação sem fins lucrativos, e ela tiver um faturamento anual superior a 4.800.000, para ela ter a imunidade, ela vai ter que promover uma auditoria aqui nas suas contas. Tá? E uma outra questão muito interessante, tá? Já que está ganhando um recurso público, que é o quê? Ó, em vez de ela estar pagando o tributo, ela não vai pagar mais. Tá? Então, ela está caminhando ao lado do Estado, é como se fosse o Estado. Tá? O que acontece? Foi colocado aqui ainda como requisito o seguinte, que essas entidades, para terem direito às imunidades, essas entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, elas devem prever nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção ou transformação, fusão, cisão, incorporação ou qualquer outro ato de alteração de sua natureza jurídica ou do seu patrimônio, a destinação do patrimônio para entidades sem fins lucrativos congênere ou para entidade pública e cumprirem essa previsão. Então, o que acontece? Vai fiscalizar lá ou alguma entidade dessa tá pedindo a imunidade. Lá no ato constitutivo dela vai ter que estar falando lá assim, olha, se por um acaso eu deixar de existir, esses bens que eu tenho aqui, esse prédio, esse carro,
sei lá, tudo isso aqui a gente vai estar destinando para uma outra entidade de educação, porque tem que ser congênere, né? Uma igual, então estou falando aqui nesse sentido. A gente vai deixar para uma outra entidade de educação e assistência social, uma outra entidade de educação sem fins lucrativos. Beleza? Isso vai ter que estar lá no ato constitutivo dela. Ou vai ter que estar falando que ela vai fazer o quê? Olha, se eu deixar de existir, esse meu patrimônio vai ir para uma entidade pública. Vai para a entidade pública. Então ela tem que falar, porque se ela está tendo um benefício e de repente ela vai deixar de existir, você não vai tirar aquele patrimônio e dar para os instituidores, né? Ali. Então, o objetivo é que aquele patrimônio que esteja imune, que ele continue servindo à sociedade. Esse é o objetivo ali. Depois vale a pena também, tá? Então, se você tiver com um projeto de lei, olhe o artigo 460 do projeto de lei. Lá vão estar as alterações no artigo 9º e artigo 14 do Código Tributário Nacional. Tá? Aquelas redações que pretendem alterar o artigo 9º e o artigo 14 do Código Tributário Nacional. Beleza? Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui para falar para vocês. Pessoal, eu vi que alguém colocou alguma coisa aqui, mas eu já perdi que passou, tá? Vou reforçar com vocês. Priorizem colocar nesse ponto de interrogação que está aqui, ó. Tá? Sua dúvida, sua colocação, seu contraponto, discordo de você. Coloca tudo aqui para a gente discutir. Até porque como é texto novo, é discussão nova, isso aqui vai dar bastante bate-papo ainda por um bom tempo. Tá? Agora, prosseguindo aqui, já para a gente caminhando mais para uma parte final, tá? A gente viu que vão ter esses vários requisitos, né? A gente viu que esses requisitos que tem que cumprir, que vão estar lá no artigo 14, que o artigo 14 ele foi hidratado, né? Ele foi hidratado, ele aumentou, ele mudou alguns textos, né? Novas redações, e houve alguns acréscimos. Tá? O que acontece? Caso a entidade não cumpra os requisitos, você vai olhar aqui para efeitos da IBS e da CBS, do IBS e da CBS, o parágrafo 7º do artigo 9º, que ele vai dizer assim: caso se constate o descumprimento de qualquer dos requisitos legais, a administração tributária atuará com ações de fiscalização e constituição do crédito, relativo aos seguintes períodos. Então, sobre qual linha do tempo que vai tributar com o IBS e a CBS aquele que descumpriu alguns daqueles 5 requisitos, por exemplo, lá que eu acabei de falar, tá? Que é a proposta de novo do novo artigo 14 do CTN. Então, a gente tem algumas situações. Por exemplo, no caso de descumprimento por fazendo com que ele distribua, se a entidade distribuir qualquer parcela do seu patrimônio, renda, ganhos, enfim, ou se ela não aplicar integralmente no país as suas rendas, tá? O período de apuração de ocorrência do descumprimento, então você vai apurar lá o que ela teve de faturamento, por exemplo, no período de apuração do descumprimento, nos períodos subsequentes ao que descumpriu. Então, descumpriu em maio de 2023 e você estava fazendo a fiscalização agora em maio de 2024. Então, qual que foi o período de descumprimento? Foi maio de 2023. Só que você vai aplicar sobre maio de 2023 e os períodos subsequentes. Então, vai pegar tudo. E também as operações anteriores. Então, na verdade, se ele distribui parcela do seu patrimônio, tá? Se ele não aplica integralmente no país, ele vai pegar toda a tributação. Obviamente que a gente tem que observar a decadência, né? Para o lançamento, tá? Mas enfim, ele vai pegar períodos, o período da prática
do descumprimento, os períodos para frente e os períodos para trás, tá? No caso de não manter a escrituração contábil regular, de acordo com as normas do Conselho de Contabilidade, no caso de não publicar as suas demonstrações financeiras, tá? O período, né, a base de cálculo, ela vai contemplar o período do exercício em que a escrituração deveria ser entregue. Então lembra que a gente falou lá no artigo 14, ele fala que vai ter que publicar essas demonstrações financeiras lá pelo menos uma vez no ano. Aí teve o exercício de 2023, eles não publicaram sobre aquele exercício, aí vai apurar qual foi a base de cálculo e vai tributar sobre aquele exercício, tá bom? No caso de descumprimento, lembra que eu comentei também assim, que agora essas instituições, essas entidades, né, de educação e assistência social, se elas tiverem um faturamento anual superior a 4.800.000, elas vão ter que fazer auditorias nas suas demonstrações financeiras. Então, se elas não fizerem essa auditoria, vai ser tributado e a base de cálculo vai ser apurada referente ao exercício a que as demonstrações financeiras se referem. Então, tinha que auditar lá uma vez no ano, vai auditar, o ano de 2023 também não foi auditado, então, sobre o ano de 2023, a imunidade vai ser desconsiderada porque descumpriu o requisito, tá? E por ele ter descumprido esse requisito, o que vai acontecer? Ele vai acabar sendo tributado aí, tá bom? No caso de não haver previsão da destinação do patrimônio, né? Lembra que eu falei também? Os atos constitutivos, pela proposta que está aqui, os atos constitutivos vai ter que ter lá uma previsão, né? De que assim, a minha entidade vai acabar. Tá. Se a minha entidade acabar, o que vai acontecer com o patrimônio que tem na minha entidade? Tem que estar previsto no ato constitutivo que esse patrimônio vai ir para uma outra entidade congênere, ou seja, uma outra entidade sem fins lucrativos. Se é uma entidade de assistência social, vai ir para outra entidade de assistência social. Se é uma entidade de educação, vai para uma outra entidade de educação. Não vai deixar, então tá. Então isso tem que ir para o poder público, tá? Por quê? Porque aquele patrimônio, ele estava imune, né? Aquele patrimônio estava imune, e é imune para quê? É imune para prestar um serviço para a sociedade, né? Já que ninguém quer, deixa isso para o patrimônio público, para que o serviço para a sociedade continue a ser prestado, tá bom? E aí, nesses casos, a operação vai ser de todas as operações anteriores. Então, não há essa previsão, não deixou lá pro público, né, para a entidade pública, ou não deixou para outra entidade congêneres, vão ver todas as operações, né, que ocorreu com essa entidade e vai se tributar sobre todas essas operações. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês aqui de conteúdo. Hoje a gente falou de imunidades, né? Deu aqui praticamente 1 hora. Deixa eu dar um oi aqui pro Jonas, meu colega lá de Chapecó, também entrou ali no segundo tempo ali da reforma tributária lá na CNM, né, Jonas? Mas já entrou arrebentando, entrou no segundo tempo, entrou fazendo gol, né? Já tomou conta lá, já foi fazer a apresentação no Rio Grande do Sul ali, né, em várias cidades. Aliás, pessoal, queria falar para vocês aqui, né, uma conscientização aí. A gente postou aqui um vídeo, depois vocês podem rolar na timeline aí, sobre o Rio Grande do Sul ali, um Pix ali que o governador lá disponibilizou para poder ajudar, porque o estado realmente está passando por uma situação muito grave lá. Então, quem puder ajudar, ajuda lá o estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo resgatar. Não tem nenhuma pergunta aqui no box. Alguém escreveu alguma coisa, só que eu tava no raciocínio e eu não quis parar para não perder o raciocínio, tá? Deixa eu ver aqui. É difícil de resgatar aqui no bate-papo. Deixa eu ver aqui. Acho que foi o Jorge.
Interessante que a CF confere imunidade sobre os impostos. Já a emenda amplia as imunidades da CBS. Não, Jorge, a emenda constitucional ela ampliou para a CBS, tá? E além disso, salvo engano, tá? Artigo 195, o parágrafo 7º, ele fala lá, por exemplo, são isentas das contribuições, apesar de estar escrito isento, por ser um texto que está na Constituição, aquilo é uma imunidade, tá? É uma imunidade. Mas enfim, a emenda constitucional 132, no artigo 149b, acho que é isso, 149b, ele trouxe lá que IBS e CBS tem que ter as mesmas regras de imunidade. Então, se o IBS e a CBS tem que ter as mesmas regras de imunidade, e o IBS vai respeitar as imunidades de impostos, porque o IBS é um imposto, logo, a CBS ela vai, para esse assunto imunidades, a CBS vai ser como se fosse um imposto, tá? Vai ser como se fosse um imposto. Vamos imaginar que para efeito de imunidade é como se ela fosse um imposto. Então vai observar as mesmas regras das imunidades dos impostos. Inclusive na alteração do CTN, está se alterando o CTN para isso também, tá bom? O Jorge daí ele pergunta ali no final, né? As imunidades serão ampliadas a todas as espécies de tributos? Não, Jorge. É só o que a Constituição está prevendo lá. E ela não prevê a ampliação para todos. Por exemplo, taxas, ela não prevê. Quer dizer, ela não prevê, por exemplo, para aquelas taxas do município, mas para as taxas judiciais, em algumas situações muito pontuais, se você for no artigo 5º da Constituição, só não vou lembrar o inciso 30, ela vai pedrada, tá? Fala lá que vão ser livres de taxas judiciais. Aí o direito constitucional não é muito minha praia ali não, tá? Mas aquela taxa lá é tida como uma taxa tributária, então tem uma imunidade de taxa. Mas, por exemplo, a taxa do lixo, a taxa de fiscalização e funcionamento, a contribuição de melhoria, a COSIP, não tem imunidade. Aí se o município quiser de alguma forma dar algum benefício fiscal para esses tributos, aí o município vai ter que fazer uma lei e vai ter que fazer uma isenção, tá bom? Pessoal, deixa eu aproveitar aqui e dar um outro recado aqui também. A gente terminou hoje um curso de ISS, né, fiscalização do ISS de bancos. Tá? O curso ele já foi gravado, talvez hoje já subam todas as aulas. Então a gente está com preço só até hoje, tá? Dia 7/5, a gente está com preço lá de trás só 690. A partir de amanhã ele vai ir para o preço normal dele, tá? Então vale a pena, foi um curso bem bacana, bem interessante e vale a pena aí vocês fazerem. Então aproveita, quer saber onde está esse curso, pode acessar o site da escola ou vai aqui, se você estiver no Instagram, vai no link da bio que ele ainda está ali. Ele deve sair daqui uns dias, mas ele ainda está ali, tá bom? E também fazer um convite para vocês, como a gente está falando aqui de reforma tributária, nós temos aí um curso de reforma tributária com a professora Cláudia, tá lá no site também, só vocês procurarem. E a gente tem um curso sobre COSIP com PRELP, tá? Que é a nova redação do artigo 149A da Constituição, já do zero à implementação, um curso bem interessante também, então vale a pena. Esse COSIP com PRELP, eu acredito que o link esteja aqui na bio do Instagram, ou é só você procurar no site da escola, tá? escoladetributos-municipais.com.br. Então vão se capacitando aí aos poucos. E referente a COSIP com PRELP, que eu falei por último agora, isso já está valendo, é só o município se mexer. Não é igual o IBS e CBS aqui, que vai ter que sair uma lei para daí ver, e só 2027 começa alguma coisinha, e em 2029 que começa mais para valer mesmo. A COSIP com PRELP é hoje, já. Os municípios já podem fazer já. Então vale a pena correr atrás aí e fazer esse curso da COSIP com PRELP aí, tá bom? E vale a pena agora, enquanto não está tendo muita procura, que daí o valor tá mais baixo, né? Porque a hora que começar a procura grande, aí é a lei da oferta e procura, aí o preço sobe
Então vale a pena correr lá, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta aqui, mais algum questionamento? Um outro recado, nós começaremos, eu não estou com a agenda aqui, mas depois a gente vai divulgar. Ainda esse mês, no mês de maio, a gente vai começar com aulas gratuitas no canal do YouTube, tá? E o primeiro curso que a gente vai fazer um curso sobre reforma tributária com base na Constituição. Vou chamar de reforma tributária inicial, não sei o nome exato ainda, tá? Aí quem adquirir esse curso daí para os próximos cursos com temáticas de reforma tributária que eu estiver ministrando, se você comprou esse curso, os próximos você compra tudo, os que eu estiver ministrando, com 50% de desconto, tá bom? Então fiquem atentos aí, a gente vai começar umas aulas gratuitas no YouTube, daí essas aulas vão sair do YouTube e vão para a plataforma. E esse primeiro curso de reforma tributária, que a gente vai tratar de outros assuntos diferentes do que a professora Cláudia tratou, no curso que ela tem ali, vai ser gratuito para quem é membro ativo do Clube do Fisco, tá? Então vale a pena, você que tá aí, não é do Clube do Fisco ainda, entra, porque daí o curso ele vai ser gratuito para quem é membro ativo do Clube do Fisco, tá bom? Assim como a gente já fez com outros cursos, a gente cobra normal, né, um valor, e quem é do Clube do Fisco, a gente disponibiliza gratuitamente, ou a gente, inclusive, para aquilo que a gente não disponibiliza gratuitamente para o Clube do Fisco, para os membros, né, a gente dá um desconto de até 80%, dependendo do perfil, dependendo de quanto tempo a pessoa está no Clube do Fisco, tá bom? Então, pessoal, acho que era isso, não estou vendo mais nenhuma dúvida. A Iris aqui só dando umas palminhas aqui, obrigado, Iris. Então tá, pessoal, aguardo vocês aí na próxima semana com mais uma live aí sobre reforma tributária, daí um outro tema, tá bom? Valeu, pessoal, abraços, até uma próxima, tchau, tchau.